Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 15, Os Povos Hebreus. Esse conteúdo também está na grade curricular do sexto ano, mas não é contemplado no seu livro didático. Não tem problema, nós faremos aqui e vocês poderão acompanhar na aula todas as explicações desse maravilhoso povo da Antiguidade Oriental. Vamos nessa então? Então pessoal, o povo hebreu localizou-se numa região conhecida na época como Canaã ou Terra Santa. Palestina também. Hoje compreende a atual região de Israel, que envolve Israel e Palestina também, né? O povo hebreu, que tinha uma economia na época, por volta de 1000 anos antes de Cristo, foi quando surgiu a civilização hebraica, pautada na atividade agropastoril, ou seja, na agricultura e na criação de rebanhos de animais. O povo hebreu, que tem seu processo evolutivo classificado em 3 momentos distintos. O primeiro momento da história hebraica é o governo dos patriarcas, que teve início com Abraão, que é o fundador da religião dos hebreus, a primeira religião monoteísta, que é a religião do judaísmo. Não à toa, o povo hebreu também é chamado de povo judeu, porque professa o judaísmo. Foi Abraão que criou entre os hebreus uma religião monoteísta com a crença no único Deus, Javé ou Yavé, que nós chamamos hoje de Deus. O Deus dos hebreus é o mesmo Deus que nós cultuamos hoje no cristianismo, que nós chamamos de Jeová ou simplesmente Deus. Abraão foi o primeiro patriarca e Abraão deu origem a Isaac. Isaac assumiu o patriarcado após a morte de Abraão e Isaac passou o patriarcado para seu filho Jacó. Jacó é de uma descendência de José. José vai para o Egito, vendido pelos irmãos, vocês devem conhecer essa história, e torna-se lá o braço direito do faraó pelo dom que ele tinha de decifrar sonhos. José do Egito manda buscar todo o seu povo hebreu para a região do Egito, e infelizmente depois da morte de José, o povo hebreu foi escravizado por cerca de 400 anos no Egito. Essa escravidão só teve fim quando Deus enviou um novo patriarca para libertar o povo hebreu, Moisés. Moisés enfrentou o faraó, e depois das 10 pragas que Deus mandou sobre o Egito, o faraó finalmente se convenceu a libertar o povo hebreu. E o povo hebreu pôde voltar para a sua terra santa, né? Para Canaã, para Palestina ou Israel. De modo que quando estavam marchando durante o êxodo de volta para casa, o Moisés liderou a travessia do Mar Vermelho e recebeu também os 10 mandamentos, né? O Decálogo, os 10 mandamentos de Deus entregue lá no Monte Sinai. E Moisés, infelizmente, não conseguiu concluir o êxodo, morreu no deserto durante esse retorno dos hebreus para a Terra Santa. Foi sucedido por Josué. Josué que concluiu a chegada até a Terra Santa, mas encontrou a terra ocupada por povos invasores, os filisteus e os cananeus. Era hora de mudar o regime. Abandona-se aí o governo dos patriarcas e nomeiam juízes. Gedeão, Samuel e Sansão são os 3 juízes escolhidos para tentar expulsar os povos invasores e recuperar a Terra Santa, a Palestina, para o povo hebreu. Só que esses juízes fracassaram, então nomeou-se o terceiro e último regime político dos hebreus, o governo dos reis, que teve como primeiro grande rei Saul, que também fracassou na tentativa de expulsar os invasores, e apenas o rei Davi é que conseguiu vencer o gigante Golias, expulsar os invasores e recuperar a Terra Santa para o povo hebreu. Davi, que é o pai de Salomão, o rei sábio, que ordenou a construção do templo de Jerusalém para adorar o Deus dos hebreus, o templo de Salomão, né? Após sua morte, as tribos hebraicas foram divididas e passaram por mais 2 escravidões. A primeira pelos povos mesopotâmios, né? Os caldeus, um dos povos da Mesopotâmia, escravizou o povo hebreu pela segunda vez lá na Babilônia, o cativeiro da Babilônia. E a terceira e última ocupação e escravidão da região foi pelos romanos. E foi justamente nessa época que Jesus nasceu. Jesus nasceu entre os povos hebreus na época que a região era conhecida como província da Judéia ou província de Judá. A região onde os romanos exerciam domínio, como era um povo judeu, província da Judéia, né? E essa foi a terceira e última escravidão. Portanto, os hebreus vivenciaram 3 escravidões, uma no Egito, uma na Mesopotâmia e uma para o Império Romano. Qual é a grande contribuição do povo hebreu, professor? Sem sombra de dúvidas, o judaísmo. O judaísmo que serviu de base para o cristianismo e o islamismo. Essas 3 religiões têm o mesmo Deus, só mudam as denominações. No judaísmo, Javé ou Yavé. No cristianismo, Jeová o Deus. No islamismo, Alá. Também herdamos dos judeus, né, do povo hebreu,
as festividades da Páscoa, e eles acreditam apenas nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, o Pentateuco ou Torá. Portanto, a civilização hebraica ela foi importantíssima, porque ela foi a primeira civilização monoteísta do mundo, ou seja, a adotar a crença no único Deus, Javé ou Yavé. E a partir daí, esse monoteísmo foi cultivado posteriormente pelos cristãos e pelos islâmicos. Até a próxima, forte abraço.